Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Se você chegou neste vídeo, significa que você está estudando conosco nas aulas de Sociologia o tema do controle social. Então você já deve ter passado por outros vídeos que falam sobre as abordagens do controle social, o que é controle social, o que são as interações sociais, como essas interações se dão, o que é socialização, quais são os processos de socialização, quais são as instituições e mecanismos de socialização que existem na sociedade. Se você não sabe nada disso do que eu estou falando no início desse vídeo, volte e assista os vídeos 1, 2 e 3 dessa parte de socialização e controle social. Então, se você já sabe do que eu estou falando, pode continuar assistindo esse vídeo com a gente, que é o vídeo que encerra essa parte de socialização e controle social. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os agentes de controle social. Os agentes são as pessoas ou instituições ou grupos, enfim, que agem na sociedade para que o controle social se efetive, ou seja, para que são as pessoas que exercem de fato esse controle, pessoas ou instituições que exercem esse controle. E já digo de cara que as mesmas instituições, os mesmos agentes que realizam a socialização também exercem o controle social. Então, por exemplo, a escola, que é um agente de socialização, que vai inserir o indivíduo na sociedade, que vai fazer o indivíduo aprender a lidar com as regras da sociedade, a conviver com as demais pessoas, é também um espaço de controle social. Então, nas sociedades, a gente vai ter os mesmos lugares, as mesmas instituições, os mesmos mecanismos que fazem a socialização, são também os que fazem o controle social, que garantem que as pessoas procurem agir dentro das normas, regras estabelecidas pela sociedade. Então, como exemplos, a gente tem a família, a gente tem a escola, a gente tem o Estado, a gente tem a religião, a gente tem os meios de comunicação de massa. São agentes que socializam, mas que também exercem o controle social. Então, eles socializam na medida em que eles inserem o indivíduo na vida em sociedade. Mas eles também controlam na medida em que eles transmitem os valores que esse indivíduo tem que ter para conviver em sociedade e fiscalizam se esse indivíduo está agindo de forma adequada ou não. Então, esses mecanismos, essas instituições, esses lugares vão fazer com que o indivíduo haja de forma adequada, que ele conviva de forma adequada com a sociedade segundo aquilo que a sociedade acredite ser uma boa forma de conviver. Entre esses agentes de controle social, a gente tem na sociedade atual, na sociedade que nós vivemos, a partir do século XX até hoje, apesar de a gente estar um pouco em transformação, mas enfim, mas ainda hoje, os meios de comunicação têm um papel muito importante como um agente de controle social dentro da sociedade. E os meios de comunicação de massa, né, como rádio, a TV, e hoje em dia os veículos que estão entrando na internet estão exercendo esse papel também, mas a imprensa, enfim, né, a imprensa escrita, os jornais, todos esses mecanismos são mecanismos muito eficazes. Por que eles são mecanismos muito eficazes? Porque através dos meios de comunicação de massa, uma grande quantidade de pessoas está tendo acesso a determinados valores e a determinados modelos de comportamento. Então, quando, por exemplo, uma emissora de TV transmite uma novela, a audiência dessa novela vai estar em contato com determinados valores e com determinados padrões de comportamento que essa novela está exibindo. Então, uma grande quantidade de pessoas simultaneamente vai estar acessando essas informações e podem adotar ou não essas informações como modelo, seguir esses exemplos ou não. Mas, de um modo geral, as pessoas que consomem os produtos vinculados nos meios de comunicação de massa acabam sendo influenciados de uma forma ou de outra, umas mais, outras menos, mas acabam sendo influenciados de alguma forma por esses valores e por esses padrões de comportamento que são transmitidos.
Um exemplo bastante interessante de como isso funciona através dos meios de comunicação de massa são os heróis nos filmes e nas histórias em quadrinhos. Se a gente pega um herói, por exemplo, um Batman da vida, talvez o Batman não seja o melhor exemplo, porque o Batman é meio complexo, mas vamos pegar o Batman mesmo, vocês vão entender. O Batman, ele é um herói. O que é o herói? O herói é aquele que salva, o herói é um mocinho. O herói é aquele que busca fazer o bem. E o Batman é um exemplo interessante porque o Batman tem toda uma reflexão por trás, né? De que o que ele está fazendo realmente está certo ou está errado, ele tem toda uma reflexão. Tudo bem, se a gente pegar ao longo da história dos personagens como o Batman, por exemplo, quando ele surgiu, o Batman, ele era só o herói. Tudo que ele fazia era o bem, tudo que os inimigos dele faziam era um mal. E isso determinava padrões de comportamento para as crianças e jovens que consumiam esses produtos. Então, ele é o herói, então o que ele faz é o certo. O que o vilão faz é o errado. Então eu tenho que imitar o herói e não imitar o vilão. Nos últimos anos, os super-heróis têm se tornado cada vez mais complexos, né? O Batman tem crises existenciais, o Super-Homem reflete sobre o que é certo ou errado fazer com o poder dele, o Capitão América questiona a sua identidade nacional, enfim, os personagens têm essas crises. Mas mesmo essas crises de identidade, elas representam reflexões presentes na sociedade atual e que a mídia, os meios de comunicação de massa, querem que seu público também faça. Quando eu estou dizendo a mídia, eu estou generalizando, né? Parece que a mídia é um ser que controla as coisas. Mas os produtores de conteúdo, as pessoas que estão colocando seus conteúdos na mídia e os executivos, os empresários que veiculam esses produtos para, enfim, para ter lucro, para ganhar dinheiro, mas também para passar determinados valores, eles estão colocando para as pessoas essas reflexões. Então, quando a gente vê um filme que o Batman reflete até que ponto o que ele está fazendo é certo ou errado, ele também está colocando para nós que nós também devemos refletir sobre as nossas atitudes, até que ponto que nós estamos fazendo é certo ou errado. Então, os heróis nos filmes, eles têm esse papel de transmitir valores, de transmitir padrões de comportamento que sirvam de modelo. O herói nada mais é do que um modelo. Aqui eu estou dando o exemplo dos heróis, mas se a gente pegar, por exemplo, dentro da Igreja Católica, né, indo para o lado da religião, a gente tem os santos. O que são os santos? Os santos são bons exemplos. Um bom católico ele deve viver como um santo. Ele deve imitar o que os santos fazem. Deve imitar o que os santos fizeram ao longo de suas vidas. Né? Além dos santos da Igreja Católica, os personagens bíblicos, de um modo geral, né? E para os cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, os personagens bíblicos também funcionam como heróis. Funcionam como modelos a serem seguidos. Exemplos a serem seguidos. Se a gente vai para o contexto familiar, às vezes o pai é o exemplo, a mãe é o exemplo. Eventualmente o pai não é um bom exemplo, mas aí busca-se um exemplo num tio, num avô, numa tia, num vizinho, numa amiga, enfim. As pessoas buscam referências, então essas instituições, esses meios de controle social, eles tentam transmitir esses valores a serem seguidos. A grande diferença que a gente tem, por exemplo, da família, é que a família é algo muito particular, é um contexto muito pequeno. Quando a gente fala da religião, a gente está falando de um grande alcance, mas mesmo assim é um grande alcance para as pessoas que se identificam com aquela religião. Agora, quando a gente vai para os meios de comunicação de massa, como a TV, o rádio, o cinema, a gente está falando de um grande público, que tem origens familiares diferentes, religiões diferentes, formações políticas diferentes, ideologias diferentes, mas esses meios de comunicação de massa eles tentam atingir a todos de um modo geral. Então ele acaba sendo extremamente poderoso, porque ele entra em meios que determinados meios de controle, determinados agentes não conseguem entrar. Então ele acaba tendo um papel de homogeneizar muito grande, um papel de transmitir valores para o máximo possível de pessoas muito grande. Então esse é um dos grandes diferenciais dos meios de comunicação de massa. E não só através dos meios de comunicação de massa, mas através da nossa formação, das histórias que nós ouvimos desde pequenos, nós somos influenciados e sempre ouvimos histórias que nos indicam bons exemplos ou maus exemplos.
Os contos de fadas trazem essas questões do que é certo, do que é errado, o bom exemplo, o mau exemplo. Né? De novo, para a religião, as histórias bíblicas entram no que é o bom exemplo e o mau exemplo. De novo, os meios de comunicação de massa entram no que é bom exemplo e no que é o mau exemplo. Então, desde pequenos, os indivíduos dentro da sociedade, eles ouvem essas histórias, eles ouvem essas referências, eles são sempre levados a ouvir e a conhecer situações que mostrem como é certo agir e como é errado agir. Por isso que, de novo, os mesmos meios que inserem o indivíduo na sociedade, eles vão acabar tendo esse papel de controle. Porque o controle, vai ficar melhor daqui a pouco no vídeo, mais fácil de entender, mas o controle a gente não está falando só de controle físico, de vigiar, de punir. A gente está falando de estabelecer uma série de mecanismos que convençam a pessoa a agir de uma determinada forma e não de outra. Então o controle social ele é muito mais efetivo quando a pessoa faz porque ela acha que tem que fazer, não porque alguém mandou ela fazer. Mas acho que isso vai ficar melhor, mais fácil de entender daqui a pouco. Mas desde pequenos, na escola, na família, na igreja, e através dos meios de comunicação de massa, a gente ouve exemplos do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Então esse é o papel duplo que esses meios têm, tanto de socialização, de inserir o indivíduo na sociedade, como ao mesmo tempo de fazer o indivíduo agir dentro do que a sociedade espera, de uma forma que a sociedade considere adequada. Temos um filósofo de tendência marxista. O Althusser ele divide os agentes de controle social em dois tipos. Ele coloca que existem os aparelhos repressivos de Estado e existem os aparelhos ideológicos de Estado. Então ele coloca o Estado como um grande agente de controle social e os outros agentes de controle social que existem na sociedade acabam sendo subordinados direta ou indiretamente ao Estado. Quando ele fala dos aparelhos repressivos, ele está falando do controle físico, digamos, de coisas que a gente observa e identifica facilmente como mecanismos de controle, como as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, tem armas, são pessoas treinadas para o combate, são pessoas que vão fisicamente te obrigar a seguir determinado comportamento. O Exército normalmente está mais ligado a questões externas, questões de fronteira. No dia a dia a gente tem mais a polícia. A polícia é um agente muito importante de controle social, mas é um agente de controle social dentro do que o Althusser chama de aparelho repressivo do Estado. Então o que é o aparelho repressivo? A pessoa que age fora da norma, fora do que a sociedade espera que ela haja, ela vai receber um comando, uma contra-ação para fazer ela voltar para o lugar certo. Ficou complicado? A ideia é mais ou menos a seguinte. A pessoa, se ela agiu de forma diferente do que a sociedade espera, os aparelhos repressivos vão fazer à força ela voltar a agir corretamente. Então a ideia é, a sociedade diz que não pode roubar. Você rouba. E aí, então a polícia vai e te prende para que você não roube de novo. Então, e aí tem o poder judiciário que vai julgar, né, que vai fiscalizar as leis e julgar os indivíduos que estão sendo acusados de sair dos padrões que a sociedade determina. Então, quando a gente fala de aparelhos repressivos, é isso. São aqueles aparelhos que agem quando a pessoa sai da norma. A pessoa saiu da norma, vem alguém e tenta colocar ela de volta. Isso é o aparelho repressivo. Isso é a repressão. A repressão é quando você tem uma ação e vem alguém e reprime essa ação, abafa essa ação, tenta impedir essa ação. Então o aparelho repressivo ele é mais uma reação às atitudes que saiam do que a sociedade considera como norma. Então esse é o aparelho repressivo. É estranho, hoje em dia soa meio estranho a gente falar de repressão, parece que repressão sempre é algo ruim. Não necessariamente, do ponto de vista sociológico, a repressão é um mecanismo que a sociedade tem para fazer com que os indivíduos convivam segundo as normas da sociedade. Não necessariamente é bom ou ruim.
A questão é como esses aparelhos de repressão são utilizados. Eles podem ser utilizados de forma autoritária, eles podem ser usados de forma violenta, como eles podem ser usados de forma pacífica, eles podem ser usados de modo a contribuir para a sociedade. Isso tem muito a ver com quem está no governo. O governo pode usar esses aparelhos repressivos de forma adequada ou de forma inadequada. Então, a repressão em si ela não é ruim. O problema é o que você está reprimindo. Se você está reprimindo comportamentos que são prejudiciais à sociedade, aí o aparelho repressivo está funcionando bem. Agora, se você está reprimindo comportamentos que podem ser bons para a sociedade, ou que são indiferentes, que não causariam mal a ninguém, aí a repressão está sendo inadequada. Né? Por exemplo, se você tem um grupo de assaltantes assaltando pessoas numa avenida importante da cidade, um grupo de assaltantes ali fazendo um arrastão numa avenida da cidade, vem o aparelho repressivo, a polícia, para conter esse ato que está causando um problema para a sociedade. Agora, se você tem um grupo de jovens fazendo uma festa e não tem nada de ilegal acontecendo nessa festa, né, eles não estão... É uma festa, digamos que, se isso for possível nos dias de hoje, que nessa festa de adolescentes não tenha bebida alcoólica, não tenha drogas, não tem nada absolutamente ilegal. Só que eles se atrapalharam com a hora e estão fazendo barulho de madrugada. Não viram que ficou tarde e está fazendo barulho. E aí os vizinhos reclamam. Se o aparelho repressivo vier e conversar com esses jovens para que eles abaixem a música, ok. Então, estava havendo um prejuízo ali incomodando os vizinhos. Agora, se esse aparelho repressivo vem e espanca os jovens na festa só porque a música estava alta, aí é um exemplo de como esse aparelho repressivo está agindo de forma inadequada, de forma exagerada. Algo semelhante quando a gente fala de manifestações, por exemplo, manifestações de professores, né, pelo Brasil inteiro. Sempre tem essa polêmica. Quando a polícia resolve reprimir, está lá tendo a manifestação pacífica, quando a polícia vem reprimir essa manifestação, em que momento a repressão é correta e em que momento é inadequada? Ela está reprimindo a manifestação. Se ela estiver reprimindo a manifestação em si, o direito da pessoa se expressar, está errado, está agindo de forma autoritária. Agora, se ela está reprimindo um ato de violência, que eventualmente está causando transtorno, que está prejudicando alguém, aí não estaria errado. E isso acaba sendo bem complexo, né? Em que momento o aparelho repressivo é adequado ou inadequado? Vocês veem que não tem necessariamente uma regra, né? É muito de situação em situação. Mas, de novo, repressão não necessariamente é ruim. Mas normalmente a gente usa essa palavra repressão para falar de exageros, né? Mas nem sempre é isso que ela se refere. O Althusser, além dos aparelhos repressivos, ele também identifica o que ele chama de aparelhos ideológicos. E esses são mais importantes, os aparelhos ideológicos de Estado. Por quê? O aparelho ideológico ele não exerce o controle de forma física, de forma violenta, usando armas, pegando a pessoa pelo braço e colocando ela de volta no lugar que ela deve estar. O aparelho ideológico é o que faz a pessoa se convencer de que ela tem que agir dessa forma e não de outra. Então não precisa ninguém vir e dizer para ela, não faça isso. Ela já internalizou isso. Então esse aparelho ideológico é o que exerce o controle mais eficiente, porque eu não preciso ficar dizendo para a pessoa, faça isso, não faça aquilo. Ela já internalizou, ela já faz isso por conta própria. Então, os aparelhos ideológicos, eles exercem controle através da difusão de ideologias. Nesse contexto, por exemplo, as escolas são extremamente importantes, porque a escola é um espaço que tem potencial para que desde pequenas as crianças internalizem o que ela pode e o que ela não pode fazer. A escola, por exemplo, ensina, ou pelo menos deveria ensinar, ou tenta ensinar e as crianças deveriam aprender, que, por exemplo, existem determinados momentos em que você pode falar e que você não pode falar. Existem momentos que você pode interromper alguém falando e momentos que você não pode interromper. Ou existe a maneira certa de interromper. Na escola você aprende normalmente, você aprende que você tem que bater na porta antes de entrar, que você tem que pedir licença para sair, que você tem horários a cumprir, que você não pode chegar a qualquer momento, você não pode sair a qualquer momento, você tem prazo para entregar a atividade. Então, uma série de regras e normas que fazem parte da vida em sociedade de um modo geral. Que você tem horários para os compromissos, que você tem prazo para pagar uma conta, que você tem prazo para exercer determinadas atividades, enfim. Então a escola vai
colocando isso no indivíduo até que chega um momento que ninguém precisa dizer para o indivíduo que ele tem que acordar cedo para fazer as suas atividades, para cumprir com seus compromissos. Ele já vai fazer isso automaticamente. Ele vai internalizar isso. Né? Não precisa ninguém ficar toda hora dizendo para ele que ele não pode chegar atrasado. Ele já internalizou que chegar atrasado é algo que a sociedade considera errado. Ou pelo menos deveria ter internalizado. Ou chega atrasado, continua chegando atrasado, mas tem consciência de que ele está errado. Né? Então, isso é o aparelho ideológico. É o que coloca os mecanismos, os aparelhos, os mecanismos, né, mesmo, de controle social na cabeça do indivíduo, né, na consciência do indivíduo. Então ele sabe o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Então, segundo o Althusser, que tem essa visão mais marxista de análise, ele entende que esses aparelhos ideológicos eles atendem aos interesses de quem está no poder. Então, quem está no poder vai usar esses aparelhos ideológicos para fazer com que as pessoas reforcem as ideias que mantêm quem está no poder. Então, por exemplo, numa sociedade capitalista, esses aparelhos ideológicos vão fazer as pessoas criarem padrões de comportamento que favoreçam o desenvolvimento do capitalismo. Numa sociedade socialista, seria inculcado nas pessoas padrões de comportamento que vão favorecer o socialismo. Uma sociedade cristã, isso vai ter esses padrões de comportamento vão estar ligados ao que pensa o cristianismo e assim por diante. E esses aparelhos na nossa sociedade atual, eles são os mais difundidos. Por mais que a gente veja a polícia nas ruas, por mais que a gente veja o exército, e no Brasil hoje o exército voltou a ser um ator político muito relevante, coisa que nas últimas décadas era menos. Mas por mais que a gente veja tudo isso, né, o poder judiciário no Brasil está todos os dias nos jornais juízes aparecendo, e quando o poder judiciário aparece muito na mídia é sinal de que tem alguma coisa errada na sociedade, o judiciário tem que ser muito discreto, e quando o judiciário aparece demais é porque tem alguma coisa errada, não necessariamente com o judiciário, pode ser uma coisa errada com a sociedade e o judiciário está tendo que aparecer para resolver, ou o judiciário está aparecendo de forma indevida, enfim, isso não é o caso. Por mais que isso seja muito, que a gente veja, o que é mais difundido e o que exerce maior ação de controle sobre nós são os aparelhos ideológicos. Pode parar para pensar, a família, por exemplo. Quantas vezes você já se pegou pensando em fazer algo e desistiu de fazer por conta de alguma coisa que a sua mãe ou que o seu pai falou? Ele não está ali na sua frente dizendo não pode fazer isso, mas alguma coisa que ele te ensinou ficou marcado em você e você vai falar não posso fazer isso, não devo fazer isso. Isso é um mecanismo e ele é muito forte, né? Algo que a gente aprende na escola, isso fica muito forte. E outros mecanismos, né? Associações de trabalhadores, sindicatos, sistemas de informação, a própria mídia, os meios de comunicação de massa, enfim, eles vão colocando esses mecanismos de controle que nós vamos absorvendo e adotando como padrão de comportamento. Então, certas coisas eu não vou fazer porque se eu fizer a polícia vai me prender. Eu não vou fazer porque eu sei que não é para fazer. Porque eu aprendi que não é para fazer. Porque é errado, porque é pecado, no caso da religião, enfim. Mas eu aprendi que não é para fazer, então eu não vou fazer. Não precisa ninguém vir aqui e ficar me olhando se eu estou fazendo ou não. Eu não vou fazer e pronto. Então, os aparelhos ideológicos, eles entram nisso. E aí vem uma discussão interessante. O Althusser, que é o que fez essa separação, né, entre aparelhos repressivos e aparelhos ideológicos, ele tem uma visão muito pessimista da sociedade. O Althusser, ele entende que o indivíduo, numa sociedade em que o Estado tem o controle sobre esses mecanismos, né, esses aparelhos de repressão, sobretudo os aparelhos ideológicos, o indivíduo não vai ter muita oportunidade de pensar diferente, de agir diferente. O indivíduo vai ter pouco espaço de ação, então ele acaba tendo que se adequar muito fortemente à ideologia dominante. Ele vai ter que seguir os padrões de comportamento de quem está no poder, de quem está controlando o Estado. E para o Althusser isso não tem muito escapatória. Se você está numa sociedade, você vai ser condicionado a viver dentro dos padrões dessa sociedade. Então, se você está numa sociedade capitalista, por exemplo, desde pequeno na escola, você vai ter
todos os padrões de comportamento de uma sociedade capitalista. Quais são os padrões de comportamento de uma sociedade capitalista? Vou demonstrar para vocês que a escola é absolutamente capitalista. Padrão de sociedade capitalista. O trabalho tem que render, efetividade do trabalho. Você tem que produzir o máximo possível na menor quantidade de tempo. Na escola, você tem o tempo de aula e aquela aula tem que render. Você tem horário para entrar, você tem horário para sair. Bom, isso na época do capitalismo industrial, né? Hoje em dia isso está se transformando. Nas aulas de sociologia do terceiro ano, vocês vão ver que isso hoje em dia já é um pouco diferente. Mas tem horário para entrar, horário para sair, produtividade, efetividade do trabalho, a questão do... algo que é do capitalismo atual, do capitalismo contemporâneo, não é do capitalismo industrial do século XIX, que muita gente ainda acha que a gente está no século XIX, mas é um capitalismo bem do século XXI, que tudo que você faz tem que render, tudo que você faz tem que te dar retorno. Isso é uma ideologia do capitalismo atual. Tudo que você faz tem que te dar retorno. Então muita gente vai para a escola pensando, eu tenho que estudar, porque se eu estudar eu vou ter um retorno no futuro. Eu tenho que estudar porque eu vou ter um melhor emprego. Eu tenho que estudar essa matéria porque o meu retorno vai ser tirar uma boa nota e não apanhar da minha mãe porque eu tirei nota baixa. Então, a pensar no retorno. Retorno é o lucro. Então, isso é um mecanismo capitalista que muitos alunos incorporam. E alguns professores na escola tentam falar, não, você não tem que estudar pensando no... Você tem que estudar pensando no conhecimento, que isso vai te melhorar como pessoa. E aí o resto é consequência, né? Você conseguir um emprego melhor, você ter uma vida melhor, é consequência. Mas você não tem que pensar assim como se o estudo fosse uma poupança e que cada minuto que você estuda é como se você estivesse depositando dinheiro numa poupança que você vai resgatar no futuro. Muita gente pensa assim, como se o estudo fosse um investimento numa poupança que você vai resgatar no futuro. Não é isso, não é uma poupança, um investimento que você vai resgatar no futuro. O estudo é algo que vai fazer você crescer como pessoa. E o fato de você transformar isso em dinheiro ou não é uma outra história. Mas a ideia do estudo é você crescer como um ser humano. Se você crescer como ser humano e isso te ajudar a passar no Enem, perfeito. Agora, se você estuda só para passar no Enem e esquece da parte que o estudo vai te ajudar a melhorar como pessoa, você está fazendo as coisas pela metade. Enfim, dei uma viajada agora. Então, o Althusser, ele é pessimista quanto a essa questão da autonomia. Ele acha que o indivíduo tem pouca autonomia. Já um outro pensador brasileiro, chamado Carlos Nelson Coutinho, ele vai criticar a visão do Althusser. Ele vai virar para o Althusser e vai falar, cara, a sua visão de sociedade é muito pessimista no que diz respeito à autonomia. O Carlos Nelson vai ter uma visão mais otimista. Ele diz o seguinte, o Estado exerce controle sobre as pessoas. Sim, mas esse controle não é completo. Os indivíduos, eles conseguem modificar as estruturas, eles conseguem modificar os espaços onde eles vivem. Exemplo disso, o simples fato de um professor estar na escola, ou no contexto escolar, no caso dessa videoaula, que a gente não está fisicamente na escola, mas está num contexto de aula. O professor estar na escola, ou num contexto escolar, explicando como a escola funciona e fazendo vocês enxergarem que existem determinados mecanismos que são de uma forma, mas que poderiam ser de outra, já é uma possibilidade de autonomia. Porque a partir do momento que professores e alunos têm consciência de que a escola é de um jeito, mas poderia ser de outro, isso já abre espaço para ela ser transformada. Porque se as pessoas entendem que ela podia ser de outra forma, elas podem agir para que seja de outra forma. Então existe espaço para autonomia. E esse espaço de autonomia é justamente a capacidade do ser humano de transformar a própria história e a história da sociedade. Se a gente pensa que o Estado controla tudo, não existiriam agentes históricos, por exemplo. Os agentes históricos seriam só os governantes. Mas não. Os indivíduos na sociedade, como agentes históricos, eles podem transformar a sociedade. Então, por mais que o Estado exerça um grande poder sobre os indivíduos, ainda é possível que o indivíduo tenha alguma autonomia diante do Estado. Às vezes mais, às vezes menos. Em determinados momentos históricos essa autonomia vai ser mais difícil, em determinados momentos históricos essa autonomia vai ser mais fácil, mas sempre existe espaço para a autonomia, e ela sempre pode ser buscada. Sempre que a ideologia dominante, sempre que o tipo de governo, sempre que, enfim, que as estruturas sociais
estiverem inadequadas de alguma forma, não forem benéficas para os indivíduos na sociedade, os indivíduos têm a capacidade de agir para que elas mudem. Então, o Carlos Nelson Coutinho ele vai ter uma visão mais otimista. Olha, é possível transformar e agir mesmo nesse contexto de aparelhos ideológicos de controle social. É possível transformá-los. E nesse contexto que ganha importância, então, o que eu estou chamando aqui de espaços alternativos. O que seriam esses espaços alternativos? Mesmo numa sociedade repleta de aparelhos ideológicos, como a escola, como os meios de comunicação de massa, mesmo ela repleta de aparelhos ideológicos que o tempo todo tentam normatizar o que os padrões de comportamento dos indivíduos, existem espaços que contestam esses padrões dominantes. A própria escola, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Se tem um professor dizendo, olha, a escola é assim, mas ela poderia ser de outro jeito, isso já é um espaço para reflexão e para transformação. Então a própria escola pode ser, ela é um espaço de socialização, ela é um espaço de controle social, ela exerce controle social, mas ela também pode ser um espaço de construção de autonomia diante desse controle, ou de questionamento desse controle, ou de transformação dos padrões que regem esse controle. Então, a partir do momento que dentro da escola você tem professores e alunos que questionam, a escola já constitui dentro dela um espaço alternativo, um espaço que pode tentar construir um outro padrão de comportamento. Como eu disse, sempre que os indivíduos percebem que a sociedade tem padrões de comportamento que não estão sendo adequados ou que não estão funcionando bem para a sociedade, esses indivíduos podem agir para transformar, para que esses padrões fiquem mais adequados para a sociedade. Outro exemplo, aí a gente vai para uma coisa mais, digamos, de pôr a mão na massa. A gente tem, né, os meios de comunicação de massa, por exemplo, as grandes emissoras de TV, as grandes emissoras de rádio, as famílias que controlam as grandes emissoras de TV, de rádio e os jornais, né? Aqui no Rio Grande do Sul, um exemplo é a família Sirotsky, que tem a RBS, tem jornal impresso, tem um monte de coisa. Ou em nível nacional, a família Marinho, da Rede Globo, ou o Silvio Santos, com o SBT, enfim. Tem essas grandes empresas de mídia e outras internacionais que são donas de vários canais, enfim, que dominam essa produção de conteúdos que vão servir de exemplos e que vão transmitir comportamentos. Então a Disney, por exemplo, ela tem uma influência muito grande sobre o comportamento das crianças, né? Porque a maioria das crianças assiste algum produto da Disney, consome algum produto Disney, então a Disney vai transmitir, vai ter um valor, né? Vai ter um peso muito grande, porque ela tem esse poder como meio de comunicação de massa. Mas também existem as pequenas ações, como rádios comunitárias, TVs comunitárias, que vão produzir conteúdos alternativos, que vão questionar esses padrões da grande mídia. Às vezes a própria grande mídia, um determinado veículo tem uma visão, outro veículo tem outra, mas alguns padrões são meio que hegemônicos e acabam aparecendo de forma semelhante em vários veículos. Mas às vezes você tem essas rádios e TVs comunitárias, e hoje em dia, com o advento das redes sociais, essa produção de conteúdos que questiona padrões e valores, ela ganhou uma nova dimensão. Porque hoje, potencialmente, qualquer usuário da internet pode produzir conteúdo. Qualquer pessoa pode gravar um vídeo e postar no YouTube e fazer um vídeo questionando esses aparelhos ideológicos, esses padrões de comportamento, esses valores ou essas ideologias que estão postas na sociedade. Então as redes sociais elas colocam essa possibilidade de construir conteúdos alternativos, narrativas alternativas, expor padrões de comportamento alternativos. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, as redes sociais têm uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que são os tais dos algoritmos.
que identificam o que a pessoa mais consome e fazem com que a pessoa cada vez mais veja só aquilo que ela já consumia, formando o que vocês já devem ter ouvido falar das bolhas. Então a pessoa na rede social, se ela não toma cuidado de ela ativamente buscar conteúdos diferentes, se ela fica só rolando a tela, só vai vir sempre as mesmas coisas. Então só virão as opiniões que ela já tem, as coisas que ela já gosta, as informações que ela já conhece, então vai ficar só reforçando e ela vai tendo a sensação de que o mundo é só aquilo e de que as pessoas que pensam diferente, que enxergam o mundo de forma diferente, que têm outras opiniões, estão completamente erradas e fora da realidade, são doidas, porque eu vejo na minha rede social aqui, todo mundo fala isso. Se aquele cara tá falando diferente, ele tá doido, porque tá todo mundo pensando isso e ele tá falando outra coisa, quando na verdade não é que todo mundo fala isso e ele pensa outra coisa. Todo mundo na sua timeline fala uma coisa, e de repente na timeline dele todo mundo fala o que ele pensa, porque estão se criando essas bolhas. Então as redes sociais, elas têm esse lado positivo, que é possibilitar que qualquer um produza conteúdo e questione esse conteúdo dos grandes veículos de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, se o usuário não toma cuidado, não busca ativamente por conteúdos diferentes, ele vai ter a impressão de que só existe aquilo que ele está vendo. Então, ele acaba ficando num mundo muito fechado. É interessante isso, porque quando surge a internet, quando a internet se populariza, se torna uma coisa que todo mundo pode ter acesso, ela surge como uma grande possibilidade de que as pessoas tenham um conteúdo que tende ao infinito, que elas tenham praticamente infinitos conteúdos à sua disposição. Só que quando criaram os algoritmos, esses conteúdos acabaram se fechando, a pessoa acabou ficando fechada dentro dos mesmos conteúdos. Então a pessoa que cai nessa bolha dos algoritmos, ela acaba tendo uma visão de mundo menor do que as pessoas tinham antes da internet, por exemplo. Então a internet, ela surge para abrir, mas dependendo de como nós utilizamos, ela acaba nos fechando em nós mesmos e nas pessoas que pensam exatamente igual a nós. Então tem essa questão. E aí é interessante como cada bolha acaba criando os seus padrões próprios de comportamento, de valores, seus próprios mecanismos de controle social, e como isso cria, às vezes, disputas que soam bizarras, às vezes, porque a pessoa de uma bolha tem uma visão de mundo tão específica que ela não consegue nem conversar com a pessoa da outra, porque é como se elas não falassem nem a mesma língua, de tão diferente que elas pensam. E elas não conseguem dialogar porque elas estão completamente isoladas, em cada uma dentro da sua bolha. Enfim. Bom, esses eram os assuntos que eu tinha para encerrar esse tema da socialização e do controle social. Como eu disse, se eu falei muitas coisas nesse vídeo que você não lembra, você não associou com os vídeos anteriores, volte nos vídeos anteriores para você conseguir entender a totalidade desse assunto, ok? Qualquer dúvida, como sempre, só me mandar e-mail, WhatsApp, e vejo vocês no próximo vídeo já com um tema novo. Até mais!